Bem, o El Niño, que deixou o clima instável nesse último ano, afetou também a produção de cana-de-açúcar no Brasil. Os canaviais foram prejudicados no primeiro trimestre de 2024 e isso vai refletir no mercado. Para analisar o cenário, eu converso agora com Felipe Cardoso, especialista em inteligência de mercado de açúcar e etanol da Stonex. Oi, Felipe, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Sebastião. Tudo bem com você? Ótimo, tudo bem. Vamos lá, então, me situe. Qual é a situação nesse momento aí? No primeiro trimestre não foi muito bom para a cana-de-açúcar, como é que está agora? Isso, exatamente. A gente teve um desenvolvimento climático nesse período de entre-safra do Centro-Sul, com chuvas bem abaixo da média, um cenário que desfavorece principalmente a época de plantio dos canaviais. Então, isso traz uma perspectiva de redução na produtividade das áreas que vão ser colhidas agora na safra 24/25, que começou em abril. E aí, para o próximo trimestre ou semestre, até eu diria, qual é a expectativa com a entrada do Laninho, um pouco menos chuva? O que você me diz? Isso, o cenário continua com uma perspectiva de um clima mais seco. Isso, né, pensando agora nos próximos meses para as usinas, é positivo, porque a gente tem um estresse hídrico dos canaviais que acaba melhorando a qualidade dessa cana-de-açúcar, ou seja, ela acumula mais sacarose, e também um clima mais seco não traz prejuízo nas operações de colheita. Então, a perspectiva é que as usinas consigam intensificar a operação de colheita e, com isso, trazer um volume maior de cana-de-açúcar nesses próximos meses, mas ainda assim a gente tem uma estimativa de uma safra menor, visto o recorde que foi a safra 23/24. Então, a Stonex está com 602 milhões de toneladas de cana, o que é aí, ainda assim, apesar da queda referente à safra passada, ainda é uma safra bastante volumosa quando comparado com o histórico do setor. Felipe, como é que está o mix do mercado? Açúcar, etanol, para onde está a distribuição maior? Isso, assim como na safra passada, o açúcar ele continua registrando vantagem em relação ao etanol, uma vez que o etanol aí encontra aí alguns desafios para conseguir elevar o preço, principalmente nos pontos de venda. Então, o mix continua ah, maximizado para a produção de açúcar. A gente estima aí um mix de 52%, desculpa, chegando aí próximo das 42 milhões de toneladas de açúcar, ficando muito próximo com a safra 23/24, que fechou ali próximo dos 49% de mix. Então a gente tem essa perspectiva de maximização do mix de açúcar, uma vez que nas perspectivas de preço o açúcar continua apresentando vantagem em relação ao etanol. Mas ainda assim no mercado o açúcar está em baixa no preço, não é? Concorrência aí com o açúcar, com a produção asiática, não é? Como é que está nesse sentido o cenário? Isso, a nossa perspectiva para o saldo global de açúcar, ela vem com um superávit bastante significativo, aí próximo das 4 milhões de toneladas para o ciclo global 23/24. Esse superávit ele é provocado principalmente pela produção do Brasil, que acaba trazendo aí essa maximização do mix açucareiro das usinas. Então isso traz um fator um pouco mais baixista para os preços, que é o cenário que a gente viu recentemente das quedas dos preços. Além disso, a produção no Sudeste Asiático, tanto a Índia quanto a Tailândia, tem apresentado uma safra melhor do que as expectativas do mercado, apesar de registrar queda em relação à safra 22/23, mas está trazendo um desempenho melhor. O mercado agora, quando a gente pensa nos preços de açúcar, se volta principalmente para o período de chuva de monções, que acontece ali a partir de junho, justamente para a gente conseguir ter uma perspectiva melhor de desenvolvimento das safras da Índia e da Tailândia. E isso pode, com chuvas de monções ali próximos da média ou acima da média, a gente pode ter fatores mais baixistas. Mas ainda assim, mesmo com essas quedas dos preços, o açúcar ainda fica vantajoso em relação ao etanol. No mix, né? E o preço do etanol, como é que está o comportamento? Isso. O preço do etanol ele acabou mostrando uma recuperação, um aumento aí desde o começo da safra 24/25 em abril, e isso vem justamente por causa de uma demanda bastante fortalecida que a gente teve no primeiro trimestre de 2024. Então as usinas estavam bastante estocadas, a paridade estava competitiva em grande parte do Centro-Sul, principalmente no estado de São Paulo, que é a principal região consumidora de combustíveis, e isso favoreceu o aumento da demanda por hidratado. Então isso trouxe um fortalecimento nos preços, mas agora com o início da safra, trazendo uma safra volumosa, apesar do mix de açúcar maximizado, a gente tem a entrada do etanol de milho também, mostrando um crescimento aí nas nossas estimativas próxima de 30%. Então isso impacta a oferta do etanol, trazendo uma elevação e, consequentemente, segurando o aumento nos preços, porque as usinas precisam manter a paridade competitiva para conseguir não acumular tanto estoque como aconteceu no passado.
Maravilha. No geral, então, além da questão climática aí que interfere e muito e pode, e aí a questão também dos nossos concorrentes lá na Ásia, né? Algum outro fator que pode ainda causar talvez surpresa até o fim do ano, não? O clima é o que permanece no radar do mercado, tanto para a precificação do açúcar quanto para o desempenho da safra do Centro-Sul, mas é uma safra que traz muita oportunidade para o Brasil, principalmente no mercado de açúcar em quesito de exportação. Apesar da Índia ter mostrado uma melhora na safra, o governo indiano ainda está limitando, né, zerando as exportações indianas, então isso traz uma oportunidade para o Brasil ocupar esse mercado, uma vez que o Brasil deve manter os níveis de exportação de açúcar elevado, acima das 3 milhões de toneladas por mês. Então isso traz uma perspectiva que, apesar da quebra na safra que a gente está vendo na produtividade, é uma safra bastante volumosa, é uma safra que vai ofertar bastante açúcar e bastante etanol, o etanol tanto de cana quanto de milho, então traz essas oportunidades para as usinas brasileiras. Felipe Cardoso, especialista em inteligência de mercado do açúcar e do etanol da Stonex, muito obrigado pela sua participação, pela análise de hoje. Muito obrigado, boa tarde a todo mundo.